de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus,